Como a gente havia anunciado, hoje a gente conversa com o advogado, doutor Pedro Teixeira Cavalcante Neto, que também é advogado especialista em direito eleitoral. Já estamos, inclusive, aqui com conexão devidamente estabelecida. Doutor Pedro, inicialmente, boa tarde. Queria já lhe agradecer a atenção e a disponibilidade em falar com os nossos ouvintes aqui do Jornal Integração, da Rádio Atitude FM, aqui de Itapajé. E só fala exatamente para Itapajé e os municípios da nossa região. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Clésio. Boa tarde a todos os ouvintes da Atitude FM. É um prazer conversar com todos vocês. Doutor Pedro, vamos começar aqui falando sobre eleições de 2024, mais especificamente no tocante às federações partidárias. Eu queria já que o senhor começasse exatamente nos dizendo aqui, né, como é que devem funcionar essas federações, o que são de prática essas federações e quais as principais diferenças entre federação partidária e as já muito conhecidas coligações que tiveram fim. Eu quero iniciar, Clésio, pedindo aqui licença a todos os ouvintes e aqueles que nos acompanham também pela internet, para, se eu cometer alguma falha aqui na didática, de explicar um tema que, até para nós, operadores do direito, não é motivo de consenso, mas, basicamente, a federação partidária e a coligação partidária tem por diferenças a questão do tempo de duração. A federação partidária é uma união de partidos, de agremiações partidárias, que tem uma estabilidade maior e que tem, por exigência legal, a necessidade de se dar por maior tempo. Na verdade, ela é por tempo indeterminado, ela tem um tempo mínimo de 4 anos. Já as coligações, elas são uniões partidárias, os partidos se unem apenas e tão somente para as eleições. As coligações, elas ainda existem. Não existem coligações para as eleições proporcionais, eleições de vereador, eleições de deputados, mas para as eleições majoritárias permanecem, sendo essa a principal diferença. A questão do tempo. Coligação é momentâneo, é só para eleição. Federação é mais duradoura, não tem tempo definido, tem um tempo mínimo de 4 anos, e há quem diga que as federações são uma preparação para uma futura e, quem sabe, condicionada, fusão partidária. Ok. Doutor Pedro, e em linhas gerais, pode-se dizer que essa implementação de federação é benéfica ao processo eleitoral? A minha opinião a respeito disso, eu comungo da maioria das pessoas acerca do entendimento de que as federações partidárias elas acabaram trazendo uma estabilidade que as coligações outrora não traziam. Porque se você partir do princípio que partidos que não possuíam nenhum alinhamento ideológico se juntavam tão somente para colocar em situação de vantagem alguns candidatos que isoladamente não teriam a menor condição em seus respectivos partidos, essas coligações proporcionais poderiam configurar verdadeiras enganações ao eleitor, que achando estar votando em alguém de um determinado viés ideológico, acabaria elegendo de outro partido que não teria tanto o mesmo viés ideológico daquele em quem ele votou. Ok. No tocante à duração, o senhor já falou, né? Uma das principais diferenças entre uma e outra é o tempo de duração. E tem alguma outra diferença que o senhor ressalte como sendo importante entre as duas, doutor? As federações e as coligações, como dito, as federações, na verdade, elas são uma tentativa dos partidos pequenos, vamos chamar assim pequenos, aqueles que tiveram pouca representação na Câmara de Deputados nas últimas eleições, de manter-se ainda vivos, de modo a participar da distribuição do fundo partidário, do fundo especial de campanha, e manter-se ativos no processo político como um todo. Mas a grande diferença entre uma e outra é essa questão para a federação, para a formação da federação, como vamos dizer assim, uma união duradoura,
ela acaba por exigir dos partidos mais fidelidade aos seus estatutos. Ok. No tocante à quantidade de candidatos lançados para vereador, por exemplo, nas próximas eleições, cada partido, né, antes da federação, determinava ali a sua quantidade com base exatamente na legislação eleitoral, a realidade de cada município. Nesse caso, como é que fica determinado a quantidade de candidatos a vereador numa federação? Pronto. A federação, é bom que se entenda, a federação, ela passa a, como federação, gozar plenamente todos os direitos de como se um partido político fosse. A federação, ela segue um trâmite. Os partidos, eles se unem, criam um estatuto próprio, não é a utilização dos estatutos de cada um deles. Eles reunidos criam um documento, um estatuto próprio. Esse documento é levado a registro e, a partir daí, esta federação, registrada no TSE e registrada no cartório de registro civil, ela dará a essa federação todos os direitos de um partido político. E quanto à questão da quantidade de candidatos, vai-se à norma eleitoral, que aí sim há uma mudança da última eleição e talvez essa seja a única grande transformação que nós teremos para a próxima eleição. Os partidos políticos, e no caso as federações, podem apresentar a quantidade de candidatos no número de vagas a ser preenchidas, mais um. Eu digo que é a grande diferença porque antes, quando ainda prevalecia, ou ainda existia coligação proporcional, a coligação tinha direito a indicar o dobro de candidatos àquelas vagas que deveriam ser preenchidas. O partido, 150%, mas agora não é mais assim. Federação ou partido, federação são os partidos quando se juntam em federação, ou um partido isoladamente, que não tenha formado federação, tem o direito de lançar o número de vagas a que se busca preencher, mais um. Para dar o exemplo de Itapajé, eu não sei se Itapajé tem 15 vereadores. São então, 15, mas agora, para essa próxima eleição, por conta do censo, reduziu o quantitativo populacional, serão 13 vagas na Câmara Municipal. Então, cada partido ou cada federação poderá apresentar 14 candidatos, respeitada a proporcionalidade de candidaturas de sexos diferentes. Ok. Bom, doutor, no tocante à federação estabelecida entre as siglas, né, os diretórios a nível nacional, essa federação, uma vez estabelecida exatamente a nível nacional, isso vale também a nível de estado e a nível de município. O que é feito lá em cima, os municípios precisam seguir, é isso? Isso, a federação ela é um órgão nacional com abrangência nacional, então, formada a federação, como já temos algumas formadas, elas se repetem nos estados e nos municípios. Isso acontece. O que às vezes as pessoas ficam querendo, e talvez seja essa a grande dúvida, é a questão, porque ainda existe a coligação para a eleição majoritária. Então, a federação ou o partido pode firmar coligação para a eleição majoritária, diferente do seu diretório estadual ou do seu diretório nacional, desde que não haja nenhuma sanção no âmbito dos regimentos, dos estatutos dessas federações ou partidos, porque a legislação não impõe o que a gente chama de verticalização. Ok. E para o candidato, por exemplo, que vier a ser eleito no pleito, como é que fica a questão da fidelidade partidária no tocante a uma federação? Essa questão, ela fica, vamos dizer assim, intacta. Ela é bem clara. O artigo que alterou a lei dos partidos políticos, que é a lei 9.096 de 1995, foi introduzido o artigo 11A. E o primeiro parágrafo desse artigo, que é a inovação que criou as federações, ela é muito clara, que eu vou pedir licença para ler. Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem
o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária. Então não há dúvida quanto ao dever de fidelidade daqueles parlamentares, vereadores, deputados eleitos por federação. Ok. Para você que está acompanhando o nosso Jornal Integração, aqui pela Atitude FM, a gente está conversando com o advogado Dr. Pedro Cavalcante Neto, especialista em direito eleitoral. Doutor Pedro, além desses pontos que a gente elencou aqui, há alguma outra ressalva que o senhor considere importante destacar nesse momento ao público que nos acompanhe, relativo exatamente às eleições de 2024? Em relação às eleições de 2024, eu creio que já o tema que tem muito levado os partidos a pensarem é a questão da representação do sexo feminino. Eu acho que os partidos têm que pensar bem acerca de como incentivar, no caso da gente aqui do Nordeste, a participação das mulheres, de modo a evitar que as bancadas sofram algum tipo de alteração em razão de decisão judicial, porque o partido não cumpriu os seus deveres de incentivo prévio às eleições. Muito bem, eu aproveito exatamente essa sua deixa no tocante à cota de gênero. A gente teve exatamente nesses últimos tempos alguns casos, né, onde a atuação da Justiça Eleitoral cassou mandatos de vereadores, cassou mandatos de deputados, inclusive aqui no estado do Ceará, os candidatos, os deputados do PL. Eu queria primeiro saber do senhor, se eu não me engano, o senhor inclusive é advogado de uma das partes, né, envolvidas ou interessadas nesse processo. Como é que está essa situação dos candidatos do PL, se essa situação é reversível ou já teve um desfecho final? Como é que está esse caso, doutor? Clésio, esse tema é para mim realmente muito caro, porque desde as eleições municipais do ano passado, eu tenho estado atento e tenho atuado em processos que acabaram servindo de paradigma para esse tema aqui no estado do Ceará. Eu digo isso porque eu não sei se é do conhecimento dos seus ouvintes, daqueles que nos acompanham pela internet, seja aí da região ou em qualquer lugar, que ainda na eleição municipal do ano passado, esse tema já veio à tona e que nós vamos ter acontecendo no próximo dia 3 de dezembro a primeira eleição proporcional e apenas proporcional aqui no Ceará, que vai acontecer no município de Alto Santo. E eu digo que esse tema é caro a mim porque fui eu que patrocinei, representando, obviamente, os partidos que haviam me contratado, patrocinei as ações que acabaram por cassar o mandato de 7 dos 11 vereadores eleitos em Alto Santo nas eleições de 2020. E esse processo, ele acabou por um determinado tempo, o resultado já consolidado, os suplentes assumiram, mas aí aqueles que foram cassados, passado um ano adormecido, eles resolveram provocar a justiça, dizendo que, tudo bem, anularam nossos votos, mas se anularam, nós temos que ter novas eleições, porque se aplicaria lá um artigo do Código Eleitoral que dizia que quando a anulidade supera 50%, tem que ter nova eleição. E o TRE, prontamente, com a provocação deles, resolveu marcar novas eleições e as primeiras eleições suplementares, proporcionais e unicamente proporcionais, vão acontecer no dia 3 de dezembro. E aí, passada a eleição de 2020, na eleição de 2022, como você bem disse, eu acabei sendo procurado para patrocinar a defesa de um dos deputados do PL, o deputado Alcides Fernandes, o pastor Alcides Fernandes, pai do deputado federal André Fernandes, pré-candidato a prefeito aqui de Fortaleza. E essa ação tem gerado inúmeras notícias e eu não tenho nenhum temor em dizer que, diferentemente do caso de Alto Santo, nesse caso do PL, dos deputados do PL, não há nenhuma prova, demonstração robusta de que houve fraude. Muito embora o TRE tenha tomado a mesma decisão, mas nós seguimos, nós, tanto o meu cliente, como eu, como os outros advogados que representam os outros deputados, confiantes de que vamos conseguir reverter essa situação no Tribunal Superior Eleitoral, única e exclusivamente porque a prova é frágil, não há nenhuma demonstração de que as candidatas ditas laranja assim teriam. Por quê? Até porque elas tiveram votação
não foi votação nula, tampouco votação inexpressiva. São votações significativas que, apesar de poucas, mas significaram que elas efetivamente eram candidatas pela pluralidade, há delas que tiveram votos em 30 municípios. Então, como é que uma pessoa não é candidata, é uma candidata fraudulenta e tirou votação em 30 municípios? Daí as peculiaridades do caso. Eu iria tomar seu tempo todo aqui, mas daí a gente acreditar que essa decisão do TRE será revertida no Tribunal Superior Eleitoral. Nós agora que apresentamos o recurso, ainda está aguardando as contrarrazões do Ministério Público e da federação que ingressou com a ação, para que suba ao TSE, então a gente possa ver qual vai ser o resultado. Doutor Pedro, a título de informação, de orientação, né, e o senhor acompanha esses casos e sabe, obviamente, de muitas informações, como é que os partidos devem se organizar a fim de não ferir a legislação e assegurar a efetiva participação feminina nos respectivos pleitos, doutor? A principal coisa, Clésio, é incentivar as mulheres que, infelizmente, não gostam de participar tão ativamente assim da política. Há lugares até que é diferente, mas a grande maioria não tem interesse, apesar de ser o maior número de eleitoras, nós temos mais eleitoras mulheres do que homens, é cultural das mulheres não quererem participar ativamente, eu digo assim, ativamente como candidatas das eleições, mas os partidos têm que incentivar isso. A legislação também já faz isso quando ela garante a participação no fundo especial de campanha, os recursos dos partidos para a campanha, para a participação das mulheres, mas é incentivar desde cedo a participação das mulheres e uma vez não conseguindo o número suficiente, se limitar às candidaturas respeitando a proporcionalidade de 30% a 70%. Porque quem partir para a tentativa de enganar a justiça, é bom que fique claro que não vai conseguir fazer isso, porque quando se pratica um ilícito dessa natureza, o rastro fica, e aí muito provavelmente, até por conta da divisão dos pleitos eleitorais, os partidos opositores não vão deixar passar, vão reunir elementos de modo a aprovar essa ilicitude. 12 horas agora e mais 43 minutos, 12h43. Doutor Pedro, eu queria aproveitar também a sua participação e os seus conhecimentos para citar aqui um caso acontecido aqui no município de Itapajé, que recentemente o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra a prefeita de Itapajé, né, após a mesma ignorar uma recomendação para demitir o esposo e 2 filhos que atuam como médicos plantonistas no hospital municipal. Como as contratações elas foram feitas de forma direta, o Ministério Público entende que há uma situação de nepotismo. O que é uma ação civil pública e quais podem ser as consequências para a gestora local diante dessa manifestação do Ministério Público, doutor? Clésio, com todas as vênias que eu devo pedir a quem atua no caso, porque eu desconheço detalhes, mas obviamente o caso foi bastante divulgado na imprensa cearense e como eu já trabalho, eu sou advogado há quase 20 anos, agora em dezembro vou fazer 20 anos que advogo e boa parte ou a maior parte dessa minha advocacia é com o direito público e prestando assessorias a alguns municípios, eu acabei tomando conhecimento desse fato de Itapajé. O que embora não saiba detalhes, o que eu gostaria de deixar claro àqueles que nos acompanham é o seguinte, que a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que proibiu a contratação de parentes para os cargos em comissão, ela a chamada súmula do nepotismo, ela não encerrou por si só os casos que podem ser considerados nepotismo, ou de afronta ao princípio da impessoalidade que está esculpido no artigo 37 da Constituição Federal. Portanto, a cada caso é dado o dever do Poder Judiciário analisar especificamente sobre a possibilidade de contratação ou dispensa de licitação da modalidade credenciamento para a contratação de parentes, aí se insere ainda outra norma
que para muitos doutrinadores é aplicável ao caso, que é o artigo 9º, inciso 3º da Lei das Licitações, da Lei 8666, ainda em vigor, que proíbe a participação de parentes em processo licitatório. Então, eu talvez não vá dar um desfecho definitivo, um desiderato definitivo a esse caso, mas eu devo dizer que a administração pública, ao fazer a opção de contratar com dispensa ou com inexigibilidade na modalidade de credenciamento, o marido e, salvo engano, um filho ou uma filha da prefeita, pois é, os dois filhos, essa contratação direta de parentes que estão albergados pela proibição da súmula e também pela proibição da lei eleitoral, ela elabora ou está navegando em mares muito bravios que podem levar a consequências graves. A ação civil pública, a ação por cometimento de ato de improbidade administrativa, tem sanções gravíssimas que vão da simples multa ao afastamento do cargo, sem contar que uma condenação numa ação dessa, num órgão colegiado, gera inelegibilidade ao agente público, a prefeita no caso, se uma vez configurada a improbidade, assim entendeu o Poder Judiciário, ela pode ser sancionada com inelegibilidade. Eu acho que é um risco que se está correndo e cumpre ao Ministério Público. Eu nem conheço o promotor, a promotora aí, mas tem sido muito diligente e está apenas também repetindo uma prática de todos ou de vários outros membros do Ministério Público em diversos lugares do país. É um risco que, se bem pensar, não vale a pena correr, porque não me custa, não me faz, não preciso conhecer muito o Itapajé para saber que o Itapajé dispõe de outros profissionais tão capacitados quanto os parentes da prefeita. O doutor Pedro, uma das argumentações da gestora, né, que apresentou inclusive em sua defesa, é que os respectivos profissionais já trabalhavam no município antes mesmo dela ser prefeita. Juridicamente, essa argumentação pode ter algum tipo de fundamentação que o judiciário possa levar em conta? Eu faço o jurídico, o bom do direito, Clésio, é que não é matemática. 2 mais 2 é 4 em todo lugar, no Itapajé, lá no Japão, em qualquer lugar. Só que o direito é dada a interpretação dentro dos critérios de interpretação. Eu posso, da minha parte, da análise que tenho, da experiência que tenho, apenas arriscar, porque aqui é apenas a minha opinião, para poder não vincular nem a você, nem a quem quer que ache que eu nem conheço a prefeita aí, mas esse argumento é juridicamente muito frágil, posso dizer, para sustentar um ato cuja gravidade é tamanha. Muito bem. Doutor Pedro, eu tenho só uma última pergunta, né, que é feita aqui pelo amigo Pedro Silva Neto, é presidente do PV aqui no município de Itapajé, e antes de encerrar eu queria só fazer essa pergunta, dentro do contexto de federação partidária. Ele diz aqui o seguinte: dentro da federação existem os cálculos de desempenho, no qual diz como será dividido, né, o número de candidatos apontados por cada partido. Exemplo, de Itapajé, PV 12 vagas, PT 12 vagas, PCdoB 0 vaga, né, pois não prestou contas da última eleição. No caso, essa federação PT, PV e PCdoB. Caso a legislação não mude, será essa a configuração para o próximo pleito em Itapajé. Pedro Silva Neto, presidente do PV. Ele gostaria de ouvir exatamente o senhor acerca dessa situação. É o meu xará, né, Pedro Isso, Neto, né, que exatamente. Também me chamam. Diga ao Pedro que é o seguinte: eu desconheço o estatuto da federação, a qual faz parte o PV, o PCdoB e o PT, mas é lá que tem que estar fixados. Ele acabou de dizer que tem os critérios e que seriam 12 e 12. Eu não sei de onde ele tirou, porque você acabou de me dizer que Itapajé tem 13 vagas, serão 14 candidatos. 12 PV e 2 PT, segundo ele citou aqui. 12 e 2, né? Isso, exatamente. Então, entendi. Então serão 14. Então esse critério aí, ele está esculpido, está positivado no estatuto que a federação
registrou no TSE. Se esse cálculo que ele está fazendo tiver de acordo com o estatuto, eu não tenho nada a dizer, porque realmente cada federação, quando faz esse registro, estabelece os critérios para formação ou para indicação dessa quantidade de candidatos. Ok, não pode ultrapassar o número limite não do pode município, ultrapassar. Né? Dentro da federação, interna corporis, desde que não contrarie a regra eleitoral geral de quantidade, de respeito à proporcionalidade dos sexos, lá eles entendem como eles que fazem os critérios dele. Eu lamento, eu acabo que eu não li, mas é falta de tempo. Eu deveria ter estudado esse estatuto da federação, porque eu tenho que estar preparado para caso alguém dessa federação venha me contratar, eu tá preparado para dar as respostas. Muito bem. Bom, 12 horas e mais 51 minutos, 12h51, doutor Pedro, eu queria lhe agradecer pela atenção, a disponibilidade e as informações prestadas aqui ao público que nos acompanha na Atitude FM. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição, dado o alcance aí no município de General Sampaio, que possuo amigos e tenho uma relação mais próxima, eu quero fazer um agradecimento e um cumprimento especial a toda a população do General Sampaio, não sem também transmitir um abraço afetuoso a todos os amigos de Itapajé e de todas as cidades da Tejuçuoca, das cidades dali mais na frente, depois do Itapajé, meu Deus, fala-me, nossa senhora. Irauçuba. Das redes. Da Irauçuba, pelo amor de Deus, como é que eu esqueci da Irauçuba? Da Irauçuba e de todo Itapajé, da Serra e da Sede. Eu sei que é uma cidade complexa. Itapajé sempre me chamou muita atenção, às vezes, em que por aí estive, por aí passei. É uma cidade bem complexa, uma cidade grande, de gente boa, e, portanto, eu me sinto muito feliz em poder falar com cada um de vocês. Um abraço, Clésio, muito obrigado pela oportunidade e espero sempre ter disposição. Muito bem, vamos lhe perturbar em outros momentos. Valeu, meu irmão, boa tarde. Um abraço. Conversamos então com o advogado Dr. Pedro Teixeira Cavalcante Neto, advogado também especialista em direito eleitoral.